Você entende quando a Bíblia diz, eu morri para esse mundo. Você entende com força. Sabe? E você fala, realmente, eu estou vivendo para o reino dos céus. Rapaz, isso é muito interessante, viu, Guilherme? Eu morri para este mundo. Infelizmente, muitas pessoas não têm ideia do quanto essa frase ela é forte e serve para nós nos dias de hoje. Quando você diz que eu morri para este mundo e vivi para Cristo, e estou vivendo para Cristo, a gente precisa compreender que nós agora não temos mais a herança do primeiro Adão, que pecou lá no Éden. Nós não carregamos mais essa natureza. Tem muita gente que usa como álibi, né? Eu tenho uma natureza pecaminosa, desobediente, que eu herdei de Adão. Adão pecou, desobedeceu, e hoje eu peco e desobedeço a Deus porque eu herdei essa natureza. Mas se eu estou em Cristo, nasci de Cristo, eu agora não tenho mais a natureza do primeiro Adão, eu tenho a natureza do último Adão, que é a natureza de Cristo. Logo, a partir desse pensamento, a gente precisa entender que nós não somos mais pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. É por isso que nas cartas paulinas e no Apocalipse, por muitas vezes, a Bíblia diz assim a respeito da igreja, os santos, a Assembleia dos Santos. O fato da porque Bíblia... Deus já vê a gente na eternidade. Na eternidade. E o fato da Bíblia nos chamar de santos não significa que nós não estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a pecar, mas não somos pecadores inverterados. Nós somos pecadores arrependidos. Pecamos, temos a consciência do nosso pecado, nos prostramos diante do Cristo que tem poder de nos perdoar e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Né? E isso que você falou é tão interessante que até os anjos são propícios a pecar. E já aconteceu. O que nos faz ser santos é a presença de Jesus. O que seriam os anjos lá do céu sem a presença de Cristo? Que santifica, que purifica, que glorifica. Nada vale. Adiantaria irmos para o céu sem Cristo lá? E se Cristo estivesse em outro lugar, iríamos para onde? Para onde ele estiver. Tremendo. Foi o que Pedro disse, né, para Jesus, quando ele dá aquele sermão que a multidão acha que é um sermão muito duro, confrontador, e alguém até diz, duro foi este sermão. Aí a multidão vai deixando o cenário, e aí os discípulos falam, Senhor, que sermão duro. E Jesus fala, se vocês quiserem, pode segui-los. Aí Pedro toma a voz e diz, para quem? Ele não fala para onde, né? Para quem iremos nós, se é só o Senhor que tem palavra de vida eterna? Exatamente. Não é um ambiente, não é uma localização, é uma pessoa. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Exatamente. E você também veio do mundão, né, Fábio? Eu tenho tem uma história forte. Já foi falado aqui também, pessoal. Volta alguns episódios aí que tem um testemunho do Fábio completo aqui. Tremendo. O homem tá salvo pela graça e glória de Deus, assim como todos nós aqui. É por isso que eu digo que eu sou um improvável, né? O Senhor foi lá nas trevas, me transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor, me deu um novo nome, me deu uma nova identidade. E hoje eu olho para mim que não tem o porquê eu me gloriar. Se tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio em Cristo, na graça de Cristo, que como o apóstolo Paulo, todos os dias o Senhor diz, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque todo dia o pecado bate na porta nos chamando, as tentações nos chamam, mas é essa graça que não é legalidade para pecar, mas é força que nos ajuda a vencer o pecado. Fomos salvos pela graça. O que nos dá permanência em Cristo é a graça, e o que nos levará aos céus é por intermédio da graça. Nunca é meritocracia do homem, nunca será mérito do homem, sempre será a graça de Deus. O que é a salvação? A salvação não é a graça sendo uma escada que faz o homem subir até Deus. A salvação é uma escada, a graça é uma escada que fez Deus descer até o homem através do sacrifício de Cristo na cruz, quando ele disse, está consumado. E ali perdoou a humanidade dos seus pecados e nos redimiu, nos dando a oportunidade de, pelo sangue de Cristo, termos a opção de sermos salvos. Porque na minha visão, todos nós nascemos predestinados
ao inferno. Sim. Porque todos nascemos em pecado. Todos, se não for a graça de Jesus que nos alcança, que nos molda, que nos muda e nos transforma, estaremos perdidos. Mas essa graça nos alcança, nos dando a oportunidade de mudar o nosso propósito, o nosso destino. E hoje eu já não estou no banco dos réus para ser julgado e condenado ao inferno. Hoje eu estou fazendo uma triagem para daqui a pouco, em um abrir e fechar de olhos, encontrar com o meu Cristo na eternidade. Essa é a minha visão de quem eu sou. Essa é a minha visão de quem nós somos, né? A humanidade é uma humanidade que caiu devido ao pecado de Adão, devido à natureza de Adão. A humanidade fracassou quando Adão fracassou no Éden. Mas Paulo disse a Tito no capítulo 2 e o versículo de número 11: porque a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou em quem? Através de Jesus Cristo. Não há outro Salvador, não há outro meio de ser salvo, não há outro caminho de ser salvo a não ser Jesus Cristo. Os homens podem buscar religião, os homens podem buscar denominações, os homens podem buscar subterfúgio, os homens podem buscar seja lá o que for, mas é só em Jesus que há salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é Cristo. Cristo está no Antigo, Cristo se manifesta de forma perceptível e visível, de forma entendível no Novo Testamento, e Cristo continua se revelando através do Espírito Santo nesse tempo. E nós que fomos alcançados por Cristo temos a obrigação de testemunhar a respeito dele. Foi ele que disse para os seus discípulos: e ser-me-eis testemunha Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E o que é que nós estamos fazendo aqui a não ser testemunhar a respeito do nosso Cristo? Eita glória, o homem tá inspirado hoje, pessoal. Nosso Cristo. É sobre Jesus, então fala com força. O que você tá esperando para servir Cristo, para buscar o Senhor Jesus? Meu Deus, Jesus transformando histórias. Fábio também estava perdido no mundo e Cristo foi lá e a graça dele alcançou, assim como eu, assim como quantas pessoas, inclusive que conheceram Jesus e estão hoje afastadas. Volte, você está tendo a oportunidade. Jesus vai voltar, esteja pronto, igreja. Esteja se preparando, a noiva, o noivo vem, saiba disso. Não ache que tá tarde, que vai demorar. A gente não sabe, nem os anjos do céu sabem, a não ser o Pai. Jesus Cristo diz isso. Meu Deus, é forte demais, tremendo. Isso é tremendo. Tremendo demais.